13 de maio, abolição da escravatura no Brasil, um bom momento para contar a história de um artista negro que vive um pesadelo que já dura mais de 10 anos. É muito tempo. Ele é um rapper paulista e foi injustamente detido e fichado numa delegacia de polícia. Só que ele acaba de ganhar o direito de ser indenizado pelo Estado. Nas ruas vemos tiros, nas casas vemos fome, reflexos do ódio que ao preto e ao pobre consome um som de preto, do gueto. Nas rimas afiadas do rapper que sobe a ladeira, nem todo ódio e violência foram inspirados em situações anônimas. As letras que James canta na rua carregam um pouco dos próprios traumas. Mostra a polícia matando malucos pelas ruas, várias capturas na minha e na sua. O poeta da periferia, que fala de racismo e de polícia truculenta, está prestes a se livrar de um fantasma que carrega há quase 10 anos. Foi justamente aqui nesse ponto que passava uma viatura e eles nos abordaram, né? Nos abordaram e a partir daí a gente entrou numa odisseia, né? Digamos assim, que foi uma odisseia sinistra, né? E essa odisseia que mudou a vida do artista, bem quando a carreira começava a despontar na TV, começou pela decisão de um delegado. Você tinha antecedentes criminais? Não. Você já tinha sido abordado desse jeito na rua? Não, desse jeito não. Na delegacia, James e mais 4 amigos foram fotografados, mesmo sem acusação alguma. As imagens entraram para um álbum como esse, de suspeitos. A abordagem policial, ao solicitar o documento de identidade dos jovens, né, e do James de maneira específica, tendo a informação de que eles não tinham nenhuma passagem, eles não poderiam e não deveriam ter sido conduzidos ao distrito policial. Conduzidos ao distrito policial e sendo fotografados é uma violação assim inaceitável. Liberado, o rapper e os amigos voltaram para o mesmo lugar e, de novo, acabaram abordados pela polícia. Naquela mesma tarde, isso foi em 2 horas, daí eu fiz o som, 2 enquadros em 2 horas. Quando o grupo achava que aquilo viraria passado, uma denúncia de assalto à mão armada mudaria tudo, ainda mais. Os caminhos do rapper James Lino e da mulher que disse ter sido assaltada por ele se cruzaram nesta região aqui de Diadema. A vítima falou que foi assaltada nessa escadaria. James foi abordado por policiais 200 metros acima. Só que essas duas coisas não aconteceram no mesmo dia, nem sequer no mesmo mês. 3 anos separam os dois acontecimentos. Como que tem uma foto minha lá? É impossível, eles estão me confundindo. Aí eu lembrei, falei, puxa vida, então deve ter sido aquele dia que a foto minha só pode ter sido naquela situação. James acabou processado, por pouco não ficou preso. Negros e pobres em abordagens policiais, segundo o advogado que defende James, são o tipo mais comum de vítima de uma cultura cruel. A que ofende e desrespeita primeiro e, às vezes, pede desculpas depois. Isso é como se ainda fosse o grilhão, né, de antes do 13 de maio de 1888, que continua atado às nossas canelas. No caminho de James ainda estaria um promotor que, apesar da falta de provas contra o rapper, pediu a condenação dele à justiça. Perdeu, mas apelou ao Tribunal de Justiça e perdeu de novo. Com a ação criminal arquivada, o rapper ainda entraria em outra briga. Foram necessários mais 6 anos até um pedido formal de desculpas da Secretaria de Segurança de São Paulo. E só agora, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília garantiu a James o direito a uma indenização em dinheiro. O caso do James não é um caso do James. O caso do James é um caso da sociedade paulista. O caso do James é um caso da sociedade brasileira. Nas ruas vemos tiros, nas casas vemos fome, reflexos do ódio que ao preto e ao pobre consome um som de preto, do gueto. Indenizado ele será, só ninguém sabe quanto tempo vai demorar para ele receber o dinheiro.